Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas nessa quarta-feira à noite, nesse horário em que a gente sempre está tendo, né, desde junho, ensaios para a profecia hoje. E nós estamos nesse intervalo entre o primeiro módulo que foi concluído e o segundo módulo que vai começar daqui a 15 dias. Então, hoje, eu convido vocês para uma aventura diferente, algo original. Vamos, pela primeira vez aqui nessa quarta-feira, termos o lançamento de um livro. E eu tenho muita alegria de iniciar, de introduzir esse assunto com vocês, porque é o livro de um grande amigo, de um irmão que eu acompanho já há uns 6 anos, jovem teólogo, filósofo, cientista da religião, grande intelectual e militante, quer dizer, que está conosco nesse caminho de transformar o mundo. E é o nosso irmão Diego Pereira Rios, uruguaio, e é muito importante a voz dele, a presença dele na comunidade Bremem. Ele é membro da comunidade Bremem, que torna a nossa comunidade com essa porta aberta para os outros países e irmãos da América Latina, a começar do pequenino Uruguai, com o qual nós temos tantos laços de fronteira, de cultura, de história. O Diego, ele escreve muito e escreve bem, escreve artigos, escreve crônicas, escreve. E ele já tem, eu acho que esse é o terceiro livro, assim, o segundo livro de teologia propriamente, ou de filosofia-teologia. E esse livro, que se chama Teologia para um Cristianismo Libertador, é um livro que está sendo lançado agora pela nossa editora, uma querida editora. Quando eu digo nossa, é porque nós estamos ligados à editora Senso desde que ela começou. E aí, um grande abraço para os irmãos editores, Jonathan Félix, o querido João, e o Sanderson Rotterdam. E o Sanderson vai estar conosco nessa conversa de hoje. E a editora Senso, que é de Belo Horizonte, lançou esse livro do Diego Pereira Rios, Teologia para um Cristianismo Libertador. E eu não vou falar muito do livro, porque vou falar na conversa que vocês vão seguir agora. Mas eu convido vocês a compreender que esse assunto, o lançamento deste livro, se inclui bem na continuidade desses ensaios para a profecia hoje. Então, isso inclui também profundamente neste momento em que a gente busca uma espiritualidade que não é só uma espiritualidade libertadora em si, mas é teologia e espiritualidade para um cristianismo libertador. É a própria forma de viver a fé que deve ser libertadora em todos os seus aspectos. E a teologia colabora com isso, traz um aporte fundamental a isso. Então, vamos começar esse evento importante que eu tenho a honra e a alegria de abrir aqui com vocês. Boa tarde, minha gente. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Diego Pereira Rios. Eu sou membro da comunidade Bremem. Eu estive com vocês no princípio do ano, acompanhando o curso do Evangelho de Marcos. E hoje eu estou aqui, nesse momento, convidando algumas pessoas para a apresentação do meu terceiro livro, Teologia para um Cristianismo Libertador. Temos aqui a presença do Reinaldo. Boa tarde, querido irmão. Boa tarde, Diego, querido.
Obrigado por estar me acompanhando. E também vamos ter a presença de Cláudio Ribeiro, que ele escreveu o prefácio do livro, e do irmão Marcelo Barros, que escreveu o pós-fácio. Então, eu quero começar dizendo que esse livro é publicado na editora Censo, que vocês depois vão ter aí o link para ter acesso a ele. E queríamos começar essa roda de conversa, sempre um livro é como uma parte do autor que se expõe a gente, e como esse meu primeiro livro, escrito em português, editado no Brasil, é para mim também uma grande emoção poder mostrar parte do meu trabalho para meu povo brasileiro, que eu digo meu povo, porque eu morei muito tempo na fronteira e me criei olhando os canais da Globo, com a Xuxa, os Trapalhões, toda essa época da minha infância, eu mamei da cultura brasileira e sempre segue sendo uma parte de mim. Vamos começar esse momento, então, com uma canção que o Reinaldo traz para nós. Vamos juntos nessa canção que fala sobre a liberdade, a libertação na nossa dura e sofrida América Latina. Liberdade vem e canta e saúda esse novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pisa este firme chão de verde ramagem. Canta louvando as flores que ao bailar do vento fazem sua mensagem. Mira, mira essas flores, abraço aberto pra te acolher. Mira essas flores, abraço aberto pra te acolher. Liberdade vem e pousa nessa dura América triste e vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos nessa paz ferida. Mira esse lugar, desejo aberto pra te acolher. Mira esse lugar, desejo aberto pra te acolher. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão, banhado em sangue pra reviver. Mira nossa América, banhada em morte pra renascer. Muito obrigado, Reinaldo. Quero que você mostre aí a caneca que você me mostrou antes de começar. Muito obrigado. Uma caneca do Uruguai. Muito obrigado. O sol da liberdade, raiando para todos nós. Muito obrigado, querido, por essa canção. Está no meu coração, você sabe. Quero dizer para os que estão presentes que você é uma inspiração para mim. Você sabe disso, já falei. E quero dizer aqui publicamente que toda a sua militância, a sua luta por sua libertação do seu povo está sempre comigo, como um exemplo a seguir. Muito obrigado. Vamos chamar agora, então, o nosso querido Cláudio, que aí no Brasil, ele é famoso já, né?
E eu conheci ele pelas redes sociais e sabendo que ele também está trabalhando em teologia, é professor, é teólogo. Vamos chamar o Cláudio, então, para que ele comente algo do livro, que eu pedi a ele que escrevera o prefácio desse meu terceiro livro, Teologia para um Cristianismo Libertador. Diego, que alegria poder compartilhar desse momento com você, com essa comunidade querida, comunidade Bremen. Aliás, se você não ficar com ciúme, Diego, eu quero dirigir a minha primeira palavra à comunidade Bremen, porque é a terceira vez que eu participo de atividades dela, e a sensação que eu tenho, o sentimento que eu tenho, é que eu sou parte da comunidade Bremen. Não sei se eles vão me aceitar, mas eu me sinto integrado, né? Já estivemos juntos outras vezes, conheço, né, boa parte das pessoas, tenho acompanhado o testemunho, o trabalho de vários deles e de várias delas, né, que integram essa comunidade, de forma que eu acho que este livro que você oferece para nós, para os leitores, para as leitoras, além de ter um significado enorme no seu conteúdo, eu acho que a escolha de apresentá-lo aqui, no contexto da comunidade Bremen, foi realmente muito boa essa ideia. Eu acho que é perfeita quase, né? Porque junta a dimensão conceitual, importante que você trabalha no livro, com essa dimensão afetiva e simbólica, espiritual, que essa noite, esse momento está nos proporcionando. Queria dizer uma palavrinha também para o Reinaldo. Que lindo, Reinaldo. A sua canção que você trouxe é linda, né? Ela me faz reviver no tempo quando, deixa eu fazer as contas aqui, 89, 30 e poucos anos atrás, né? Então eu era bem mais novinho, nós tivemos a graça de nos reunir como comunidades de base da Igreja Católica, também comunidades da Igreja Metodista, na qual eu trabalho como pastor, né? E na cidade de Duque de Caxias, onde eu trabalhava naquela época como pastor, e lá realizamos o 7º encontro intereclesial de comunidades eclesiais de base. E vários irmãos e irmãs evangélicas estavam juntos lá, e essa música, essa canção, marcou muito, não somente o evento, mas a preparação dele também. Se não me engano, é de um grupo de Minas, eu não me lembro bem, né? A origem. Mas Zé Martins, exatamente, que alegria, né? Então, eu acho que o livro, né, Teologia para um Cristianismo Libertador, que o Diego nos apresenta, ele está ambientado, né, nessa canção, no espírito da comunidade Bremen, e eu fico, então, muito satisfeito de poder apresentar este livro, né, como testemunha, né, desse livro também, cuja qualidade é bastante significativa para o contexto que nós temos no Brasil, porque ele está em língua portuguesa, mas certamente também na circulação que ele pode ter em outros países. Eu queria também registrar que este livro está sendo lançado no contexto triste da pandemia. Poderíamos pensar assim, bem, e os encontros presenciais para, não é, apresentar o livro. Ele foi certamente produzido e está sendo apresentado no contexto da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Por uma razão muito simples, que essa situação da pandemia, por um lado, gerou esse sentimento de dor, de sofrimento, quantas pessoas queridas, né, nós perdemos, e tantas outras que não conhecemos, mas que ou nós perdemos, ou vivem sequelas difíceis, né? Sabemos que isso também está associado à irresponsabilidade, né, dos nossos governantes, mas, contraditoriamente, esse período de reclusão,
que a pandemia, do isolamento social, né, que a pandemia causou, me fez conhecer, por exemplo, o Diego. Porque se não fosse essa situação, talvez eu não tivesse tido, nesse momento, a oportunidade de conhecer o Diego. Eu conheci o Diego porque se fortaleceram as redes de comunicação eletrônica, e não só no contexto da comunidade Bremen, mas também nas atividades do grupo de pesquisa que eu participo, chamado Espiritualidades, Pluralidades e Diálogos. Ali estava o Diego também, dialogando com a gente, trazendo as suas observações, e eu reconheço que essa situação possibilitou essa coisa tão boa de diálogo com o Diego, e a possibilidade também de eu fazer essa apresentação dessa obra. São coisas da vida, né? De um lado, a tristeza da pandemia, de outro lado, a satisfação nesse contexto, nós temos essa oportunidade de nos conhecermos, trocarmos ideias, criticamente, por suposto, né? E, acima de tudo, reforçar os laços de uma teologia para um cristianismo libertador. Essa obra é fundamental porque ela trabalha com dois polos, que eu costumo chamar de explosivos. Duas palavras-chave explosivas. Primeiro, o pluralismo, e segundo, a libertação. Essas duas coisas, separadas, já trazem para as instituições, para as pessoas de modo geral, também nos setores teológicos, muito questionamento, muita mudança, trazem ideias novas, isso se são colocadas em separado. Agora, se elas são colocadas juntas, como o Diego fez com maestria, né? Como eu procuro fazer também em textos que a gente produz e divulga, aí a situação é de fato explosiva, né? Porque são dois vetores dificílimos, duas situações dificílimas de nós enfrentarmos. De um lado, conviver e valorizar o pluralismo. E as reflexões que o Diego nos apresenta nesse livro, elas estão nessa direção. O mundo afro-religioso no contexto do Uruguai, que nós podemos estender para o contexto brasileiro, não é? Há outras situações de visões ecumênicas, interreligiosas, que ele traz no livro, traz com força, traz com propriedade, e isso mexe com a gente, né? Mexe com as instituições, mexe com os setores teológicos, e também com cada um de nós, porque não é fácil lidar com a pluralidade. Agora, ele associa essa visão de pluralidade à preferência que a fé cristã estabelece para todos nós, de olharmos com maior atenção e prioridade as pessoas e as famílias pobres deste mundo. Pobres desse contexto latino-americano que temos. Então, aí, já estávamos olhando com certa atenção para a pluralidade e percebendo como ela desafia a nossa fé, agora associada a essa perspectiva que procura aprender com as pessoas pobres, que procura valorizá-las, que procura perceber a voz dessas pessoas para que a teologia possa ser iluminada por essas vozes, aí é uma conjunção, é uma integração fabulosa. E o Diego fez isso. Eu acho que é por isso que nós temos que valorizar esse livro, porque ele conseguiu reunir esses dois elementos, trazendo fontes diversas, fontes doutrinárias, teológicas de vários setores, mas sempre destacando a pluralidade, o pluralismo de um lado e do outro a perspectiva da libertação, sobretudo o amor preferencial às pessoas pobres. Então, eu só tenho que agradecer ao Diego, né? Porque não só por beber nessas fontes que ele apresentou, como também poder compartilhar com as pessoas, gente das nossas comunidades, estudantes de teologia, de uma obra que certamente vai contribuir muito
porque ela faz essa junção, essa articulação, que eu chamei de explosiva, né, no bom sentido da palavra, e que pode nos dar direções teológicas e espirituais muito profundas. Diego, muitíssimo obrigado. Eu desejo muito êxito à circulação dessa obra, pelas razões que eu apresentei, e também desejo êxito à continuidade do seu trabalho, onde quer que você estiver, que seja sempre com essa iluminação teológica que este livro tem e você apresentou para nós. Muitíssimo obrigado por ter tido essa oportunidade de ler em primeira mão, né, e apresentar essa obra e também participar desse momento que tem um caráter também celebrativo, né, junto com essa comunidade tão querida, a comunidade Bremen. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Cláudio, não só pelo prefácio, também por suas palavras e seu tempo para estar hoje conosco nessa apresentação. Eu escrevi algumas coisas que você disse que eu vou tentar seguir aprofundando, né, e fazendo do meu trabalho com esse pluralismo tão necessário para o tempo de hoje. Muito obrigado de coração. Vamos chamar agora o nosso querido Samson Rotterdam, que é membro da equipe da Ascenso. Olá, Samson. Ei, Diego, professor Cláudio, todos estão acompanhando. Uma alegria estar aqui, né, em nome da editora Ascenso, para dialogar com vocês, falar dessa obra, né, importantíssima de um autor, né, uruguaio, mas que vem com a contribuição enorme para os estudos teológicos aqui no Brasil, com esse viés pluralista, respeitoso, com minorias religiosas. Isso é muito importante para nós, tá, Diego? Trazer para o cenário nacional uma obra como a sua, uma reflexão tão importante quanto a sua, né? Como o Cláudio falava, essas duas palavras bombásticas, né? Pluralismo e libertação, numa mesma obra. Acho que isso é muito importante, dado o tempo que nós estamos vivendo na América Latina, né? Nós estamos aí num tempo em que a religião é usada, né, por correntes políticas de pouca libertação, ou de nenhuma libertação, ou de opressão. E, às vezes, nós ficamos aí nos perguntando, né, de onde nos virá algum socorro, e você nos brinda com essas palavras explosivas, mas penso eu que é uma explosão de amor que isso nos causa, e uma explosão de um amor aberto, capaz que vai nos ajudar a perceber que talvez a última palavra de Deus para nós não seja isso que nós estamos vivendo, né? Talvez não seja sou mineiro, né? Quem assistir depois, a gente tem umas palavras muito próprias aqui, que talvez o Diego, por ser uruguaio, não vai ter o alcance, mas Deus não vai nos abandonar nessa desgraceira toda, né? Então, e vejo que isso é alento. Sua obra é para nós, e aqui falando sobretudo desse contexto brasileiro que nós estamos vivendo, sua obra é alento para não nos deixar desanimar diante dessa dificuldade. E para nós, da Ascenso, ser parceiros nessa explosão de pluralismo e libertação faz parte também daquilo que da maneira que nós pensamos o mundo, da maneira que nós queremos contribuir com o mundo, né? Então, para nós foi de uma alegria imensa poder contribuir, e na verdade, acaba sendo nosso segundo autor estrangeiro, mas autor estrangeiro vivo, né? O primeiro, e para nós é uma alegria imensa poder colocar nas redes essa explosão que o Cláudio, professor Cláudio, tão bem trouxe, né, de pluralismo e libertação. A gente tem muito a agradecer a oportunidade, né, de você compartilhar conosco, confiar a nós esse seu trabalho. Então, enquanto editora, é uma alegria enorme, 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 e uma responsabilidade grande também, né, fazer com que isso chegue às pessoas para que se sintam menos desalentadas
para fazer aqui memória de um teólogo muito importante para nós aqui no Brasil, o Padre Libânio, né? Nós estamos precisando dessa explosão num tempo de muita crença e pouca libertação, né? Então, nosso agradecimento a você, Diego, por confiar em nós, por confiar no nosso trabalho, confiar a editora Censo, e dizer também do quanto nós nos sentimos responsabilizados diante dessa obra que você nos presenteia, que você coloca para nós aqui, leitoras e leitores no Brasil. Muito obrigado, Samson. Para mim também é uma responsabilidade. Depois eu vou falar, mas um pouquinho mais longo. Vamos chamar agora quem que é o culpável de toda essa história, da minha presença aqui na comunidade, de eu me animar a começar a escrever também, o nosso querido Marcelo Barros, por favor, vai chegando. Ele, mais que todos nós, que todos vocês que me conhecem há muitos anos, pode falar de mim com propriedade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diego. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Samson. Uma alegria grande estar de novo aqui com vocês, e principalmente num evento da editora Censo, a qual eu me sinto quase como membro efetivo, né? Foi na editora Censo que alguns dos meus livros mais recentes foram publicados, e independentemente de publicar ou não publicar, a alma, o espírito da editora nos contagia nesse caminho. Então, para mim, é uma alegria muito grande ver esse livro publicado na editora Censo. Não vou ficar falando muito do livro, porque, como a gente conversava, eu e o Cláudio antes, se falar muito do livro, os leitores vão dizer, bom, eu já sei do que tem lá, já está tudo resolvido, então não vão precisar de ler. Eu vou mais dizer a reação que eu tenho, ou que eu tive ao ler o livro, e que eu tenho quando penso no livro. Primeiro, gostei demais do título, Teologia para um Cristianismo Libertador. Normalmente, os títulos que a gente imaginaria para um livro desse seria Teologia Libertadora para o Cristianismo. Mas o Diego colocou Teologia para um Cristianismo Libertador. O que tem que ser libertador não é apenas a teologia. Não é somente a reflexão. O libertador é a própria fé profética, o próprio caminho. E aí a teologia vem em ajuda, vem subsidiar, vem fortalecer, vem dar, como diz a carta de Pedro na Bíblia, as razões da nossa esperança. E aí o Diego faz isso de um modo testemunhal. O que eu estou chamando de modo testemunhal? Quer dizer, a partir da experiência da vida dele. Ele disse que eu o conheço melhor, e, de fato, desde 2015 que nós convivemos, e eu tenho visto esse caminho de inserção. Quando ele, por exemplo, dedica um capítulo do livro à relação teológica e espiritual do cristianismo, por exemplo, com a Umbanda, isso vem da sua experiência espiritual profunda. E aí, o Diego é uma pessoa que me ajudou a ir além da minha experiência pessoal, a perceber que não se pode falar em dupla pertença, porque não é dupla. É uma dentro da outra, de tal forma que é uma síntese amorosa e uma síntese que não é só teológica, é vivencial, é espiritual.
E, por isso, esse livro ele tem algumas características muito originais. Eu acho que a primeira é esse diálogo que permeia o livro inteiro entre teologia, filosofia e educação. É um pouco como se fosse o tempo todo um olhar assim para cá e para lá, e a gente vai seguindo teologia, filosofia, educação. Claro que, quando eu falo em filosofia e educação, não sei se isso é legítimo distinguir, né? Mas vocês entenderam, quer dizer, educação no sentido da teoria sobre a educação, daquilo que fundamenta a educação. E aí esse diálogo intercultural, interfé, interior, como dizia o Raimundo Panicá, intrarreligioso, quer dizer, dentro da gente mesmo, ele transparece em quase cada página do livro. E é muito importante isso, muito bonito. Então, penso que é uma proposta nova, que é um indicativo para nós aqui do Brasil. O Carlos, ou desculpe, o Cláudio e o Sanderson já tocaram nessa questão de nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão duro, tão pesado com a pandemia. Penso que esse livro nos dá motivos e força de esperar e de nos unir nesse caminho de resistência. Parabéns, Diego. Muito obrigado e estamos juntos. Muito obrigado, Marcelo. Não sei o que mais dizer, mas como autor do livro, só contar alguma coisa de mim, né? O Marcelo falava dessa trilogia, educação, filosofia e teologia, porque também ele conhece esse livro que sai publicado agora na Ascenso, é uma terceira parte desse livro que eu publiquei no ano passado, aqui em Uruguai, onde tem artigos publicados em revistas de filosofia, educação e teologia. Que olham o detalhe, eu chamei aqui no Uruguai religião, porque no nosso contexto uruguaio, a teologia não tem muito lugar. É só para sacerdote ou as irmãs, as religiosas, no contexto da faculdade de formação, mas no ar, na cidade, entre nós, a palavra teologia é quase desconhecida. Então, eu fiquei com aquelas ganas de vontades de poder chamar esse livro como eu queria chamar, né? E foi conhecendo a Marcelo há tantos anos e em relação com vários teólogos, eu estou fazendo um mestrado em teologia na UCA do Salvador, na modalidade virtual. Então, eu venho fazendo um processo de trocar a minha cabeça em questão das religiões em geral. Então, quando eu me animei, correndo risco, né, porque eu estou aqui frente a dois grandes teólogos mais velhos, temos o Samson e na editora também está o Jonathan Félix. Uma coisa foi apresentar meu texto a uma editorial que não trabalha com temas religiosos, outra foi apresentar meu texto a gente que está nesse mesmo caminhar. E foi mais arriscado ainda apresentar como uruguaio as minhas ideias para o contexto brasileiro, né? Que, como diziam tanto Cláudio como Samson, estão vivendo uma realidade muito difícil. E um texto
sacar um livro em meio de uma pandemia para que seja lido, eu acho que tem que ter uma luz de esperança, ou ao menos a intenção de trazer esperança para esse contexto. Por isso que, quando eu mandei meu texto para a editorial, e eles falaram bem do texto, que tinha cabida nesse contexto, eu fiquei muito feliz. Por isso eu quero agradecer, Sanso, a você, ao Jonathan, pela confiança. E já conhecendo a editora e os textos que vão publicando, não só de Marcelo, de tantos autores jovens também do Brasil, eu me senti muito feliz, muito honrado, né, de hoje ser parte dessa editora que está acumulando reconhecimentos também por seu trabalho, e acho que não vai publicar qualquer texto, né, se não tem uma certa, ao menos, coerência, né, entre fé e vida, ou isso que eu chamo de trazer algo de luz para a situação atual. Então, por um lado, esse comentário. Por outro lado, eu estou nesse caminho da pluralidade, da interculturalidade, como dizia Marcelo, por uma experiência pessoal, né? Eu fui criado dentro dos cânones da Igreja Católica, mas teve um momento na minha vida que eu conheci Umbanda, né? Afastado da igreja, eu tive dois anos na Umbanda. E posso ler hoje essa experiência como gratificante, como conhecer algo mais do mistério divino, aunque depois eu voltei para a igreja. Marcelo, não sei se esse é um microfone que me faz um pouquinho de retorno. Se pode fechar ali, eu acho que é isso. Aí melhorou. Obrigado. Então, essa experiência que eu vivi na Umbanda com 20 anos, 21 anos, eu aprofundei nela muito depois, também da mão da reflexão filosófica. Porque eu sempre digo para meus alunos, né, eu sou professor de filosofia e religião em colégios católicos e em institutos públicos também. Eu sempre digo, eu sou homem de fé porque conhecia a filosofia. A minha filosofia e o pensamento crítico não me deixam ser enganado e me faz procurar olhar a transcendência divina também desde esse olhar mais aberto, reconhecendo a dimensão interior de todo ser humano, a espiritualidade que todos nós logramos desenvolver, e que depois a gente, por afinidade espiritual, vai na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na Umbanda, no Candomblé, onde é que for. Mas, no fundo, esse pluralismo de que falava o Cláudio, e eu sou deudor de algumas ideias que eu li dele também, e pretendo aprofundar, temos que reconhecer a nossa humanidade necessitada sempre de algo mais que não está somente neste mundo, mas que começa aqui, com intercâmbio, com solidariedade mútua. Marcelo trazia o Raymond Panikkar, e ele tem um livro que fala do diálogo dialogal, que não é o diálogo dialético, não é um diálogo procurando ter razão, senão que é um diálogo de partilha de ideias, de intenções, de necessidades, de utopias, né? E eu acho que esse livro, pelos capítulos e os temas que toca, eu acho que essa é a intenção, que os leitores encontrem um cristão com uma fé madura. Eu tenho 42 anos, eu estou numa etapa de madurez da vida, né? Já não sou jovem como o Sanso, que é mais jovem. Não tenho experiência do Marcelo nem o Cláudio, mas eu estou numa etapa onde eu quero ser coerente, que a minha vida reflita isso aí, né?
O Sancho diz 37 anos. Parece menos, parece menos. Então, eu quero ser coerente com isso. E se eu logrei fazer um processo, um caminho de fé, procurando a Deus por diferentes caminhos, também devo reconhecer que tem muita gente por aí buscando o mesmo. Tem gente que procura um lugar e é capaz de trocar de lugar, porque ali onde está não se sente bem. Por isso, nesse livro, tem, dentro dos capítulos, tem um reconhecimento, por exemplo, a obra de Lutero, que na mesma época que Lutero leva adiante a reforma, aqui na América Latina, as comunidades eclesiais de base também levam adiante uma revolução na religião, mas com a característica de comunidade. Não é um só sujeito como Lutero, é uma comunidade que procura se libertar das cadeias, inclusive, que colocava a própria religião católica. Nesse sentido, também não sou eu, né? Tem muitos católicos reconhecendo a importância, o mesmo Papa Francisco, mas antes Walter Kasper, teólogo católico também, reconhecendo a Lutero como homem de fé que se rebelou com uma igreja que oprimia, né? E isso mesmo fizeram aqui na América Latina as comunidades eclesiais de base, que são a ponta de lança, como dizemos aqui, dessa luta de libertação. Mas também, nesse livro, tem espaço para nós perguntar se a nossa subjetividade humana está na, como é que se diz? Se é preocupação para a igreja ou para as igrejas cristãs, porque as nossas igrejas, nossas teologias cristãs estão muito racionalizadas, sim? Muito paradas num paradigma racional que é da Idade Média ainda, e não estão tocando a dimensão subjetiva dos sujeitos, que por aí vem o que Marcelo aporta da minha interesse na educação. Eu acho que na educação a gente tem que construir nos adolescentes, nos jovens, essa inquietude por não aceitar os cânones da sociedade capitalista e procurar liberar sua própria subjetividade, que muitas vezes nas religiões ou nos grupos religiosos ficam submetidas a outros sujeitos, né? Porque não tem pensamento crítico, porque procurando só coisas materiais, descuidam a dimensão transcendente. Então, nesse livro, eu trato de refletir sobre a dimensão subjetiva de nós. E que a teologia da libertação tem aportes a essa dimensão, mas eu acho que ainda temos muito para fazer, não? Desde a psicologia também da libertação. Eu acho que tem temas que hoje são muito necessários. Por outro lado, e já para ir encerrando, e não contar tanto do livro, como dizia Marcelo, eu gostei muito do capítulo onde eu falo de Deus como amante, né? Eu acho que qualquer um de nós, ainda numa cultura machista e patriarcal, que não somos herdeiros e não podemos evitar, eu descobri, com o nascimento do meu filho, uma dimensão tão feminina em mim. Eu posso dizer, sinceramente, que eu até me sentia mãe com meu filho em braços. E despertou em mim toda uma sensibilidade que sempre esteve, mas que eu sempre escondi, né? Porque o homem não chora, o homem tem que ser macho, tem que ser forte. E eu fui descobrindo também, na leitura da Bíblia e no estudo, que Deus sempre é esse amante que complementa a nossa dimensão tão pessoal e íntima, né? Qualquer um de nós, se não sentir o amor de Deus, não tem razão para ser cristão. Não tem razão para aceitar outras religiões, espiritualidades,
se não entende que Deus é puro amor, é um amor amante, capaz de llenar, de encher todos os nossos huecos, não? Não sei como traduzir aí, desculpem, mas todos esses espaços na nossa vida que só se cheiam com amor. Por isso eu acho que um amor plural, intercultural, interfé, é o que nós necessitamos. E ainda muito mais nesse tempo de pandemia, que eu, estando no Uruguai, só sei pela partilha com a comunidade Bremem e pelas informações, porque aqui no Uruguai, se bem a situação foi difícil, nem se compara com o que vocês, meus irmãos do Brasil, estão vivendo. Eu acho que o único que vai nos sacar dessa situação contra o capitalismo, contra os governos da direita que seguem mostrando que não estão do lado da gente, aqui no Uruguai também não. Estamos preocupados com uma reforma educativa que quer tirar do ensino médio a dimensão artística, a dimensão das humanidades, todo ao serviço do capitalismo. Formar gente para produzir. E essa dimensão subjetiva, transcendente de nós, fica de lado para que, e sabemos que isso tem um mau fim. Assim que, gente querida, eu agradeço por esse tempo que vocês me deram de presente, a Marcelo, a Cláudia, a Samson, a Reinaldo, que também esteve, a Anderson, que está nos controles, e a todos os interessados nesse livro. Depois o Samson repassa aí o site da editora. Eu agradeço esse tempo e desejo que vocês se animem a me ler para depois também fazer suas críticas e seguir crescendo. Eu conto algo já de antemão, já está chegando aí o 4º livro, se Deus quiser, para o fim de ano, de uma editorial de Argentina, assim que eu estou muito internacional. Ainda bem, parece que meu trabalho está dando frutos e eu espero que vocês aproveitem isso. Muito obrigado a todos. Quero convidar a todas, todos que estão nos assistindo a adquirir o livro, né? Nós temos aí a modalidade dele, livro físico e o e-book também. É só entrar lá no nosso site, www.revistacenso.com.br. Lá tem a abazinha lá em cima, loja. Lá vocês vão encontrar o livro do Diego, que nós estamos aqui para falar dele, e outras obras que podem ser de interesse também. Mais uma vez, quero agradecer ao Diego por ter confiado a nós aqui no Brasil esse trabalho e reafirmar a nossa alegria nessa produção, nesse trabalho conjunto, né? Numa das nossas conversas da revista, a gente falava que dialogar nesses tempos de fundamentalismo é um ato revolucionário. E acho que é isso que nós estamos fazendo aqui nessa explosão de pluralismo e libertação. Muito obrigado. Estamos juntos. Alegria. Tchau, tchau.